Agora sim a gente vai falar sobre o discurso polêmico, né, do Benjamin Netanyahu na Assembleia Geral da ONU, sobre muitos protestos, sobre a ausência de vários outros chefes de Estado. Eles deixaram a sede, mas ele garantiu que o país tem que terminar o trabalho em Gaza, que vai terminar o trabalho em Gaza. Beatriz Poente chegando por aqui, ela que está acompanhando. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo, né? Bom, Bia, falando agora de coisa séria, falando desse discurso cheio de recados, tanto para a parte interna quanto para a comunidade internacional, em que ele garantiu que Israel vai terminar o trabalho em Gaza. O que ele quis dizer com isso? Como que repercutiu isso nas agências internacionais? Pois é, foi um discurso... boa tarde, foi um discurso muito polêmico. A polêmica começou antes mesmo dessa fala dele com as delegações de vários países, deixando ali o salão onde é realizada a Assembleia Geral da ONU. Então teve ali um esvaziamento, um boicote geral a esse discurso do premier israelense Benjamin Netanyahu. Entre os países que ficaram, temos ali Estados Unidos, que é aliado de Israel, e também o Reino Unido, que a gente lembra fez do reconhecimento oficial do Estado palestino na última semana. O Brasil também saiu ali participando desse boicote. E o Netanyahu falou muito sobre isso, sobre esses países que reconheceram o Estado palestino. Ele disse que esses países teriam ali a marca de uma vergonha e que estariam ali, de certa forma, dando valor ali, ou de certa forma, dando uma importância à matança de judeus. Ou seja, um discurso com falas muito fortes, e ele também ali condenou a solução de dois estados, disse que não vai acontecer de forma nenhuma, e porque segundo ele, a Palestina seria ali um estado terrorista, ele jamais permitiria um estado terrorista do lado de Israel. Foi uma fala realmente ali muito forte, disse que a guerra só acaba realmente quando o Hamas acabar de vez e também se os reféns voltarem para Israel. Andressa. Bia, continua com a gente, porque a gente vai repercutir agora justamente essa fala de Benjamin Netanyahu com o professor de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro, José Niemeyer, chegando por aqui. Professor, bem-vindo ao Expresso. Excelente tarde para o senhor. Oi, Andressa, como vai? Um abraço. E o assinante da Band News. Obrigada por conversar com a gente. Eu queria começar, então, justamente falando sobre o movimento por parte dos outros países. Isso já tinha acontecido no outro discurso, uma saída de várias comitivas, né, de outros países, deixando a Assembleia durante a fala ou antes da fala de Benjamin Netanyahu, mas dessa vez foi uma ação maior, coordenada, mais ampliada, com mais adesão, o que mostra ele cada vez mais isolado, quase que pendurado ali nos Estados Unidos, com poucos aliados internacionais, mas também não se intimidando com isso, né? Falas firmes, cheias de recados, tanto para dentro quanto para fora, né, professor? Pois é, Andressa. Hoje, do Conselho de Segurança, 4 membros permanentes já apoiam a criação do Estado palestino. A China, a Rússia, a Inglaterra e a França. Só os Estados Unidos da América, como membro permanente também, que não apoia. Dos países desenvolvidos, apenas Itália e Japão são países, vamos dizer, mais relevantes e que não apoiaram ainda a formação do Estado palestino. Nem sei bem por quê. Talvez o Japão, em função da China, ter tido sempre uma postura mais aberta à ideia do Estado palestino e mais favorável. Talvez a Itália, em função de lideranças políticas específicas hoje na Itália. Mas eu tenho a impressão que em breve esses dois países, Itália e Japão, também apoiarão a criação do Estado da Palestina, né? As falas de Netanyahu são falas de um líder nacionalista radical. São falas de um governo específico, não são falas da representação do Estado de Israel, na minha opinião, porque muitos israelenses aceitam discutir a questão da criação do Estado palestino. Esta motivação de você ter que anular todo e qualquer terrorista do Hamas dentro de um território para poder encerrar a guerra e aí talvez depois, bem à frente, discutir a formação de um Estado palestino, é uma motivação muito aberta e com pouca justificativa, até porque vai ser muito difícil, na verificação de Israel, se ter uma certeza que os membros do Hamas foram eliminados, porque você tem membros da direção, você tem simpatizantes. Sendo assim, sempre que houver um e somente um simpatizante do Hamas em Gaza,
Netanyahu e seu grupo político vai dizer que esse membro tem que ser eliminado para que comece a pensar num processo de estabilidade com relação à faixa de Gaza. Então, são motivações muito favoráveis só ao interesse do governo de Netanyahu. Eu não acho que esta postura do governo Netanyahu representa a opinião geral do povo de Israel. Não acredito nisso. Tenho quase uma certeza que... Então, nós vamos precisar aguardar. Mas fala radical de um líder radical apoiado por grupos radicais na sociedade israelense, que não é uma sociedade formada por grupos radicais, são uma minoria. Professor, ainda falando um pouco sobre esse isolamento de Israel, mas agora do lado aliado, né, Estados Unidos. Na segunda-feira, o Netanyahu ele vai se encontrar com o Trump e a gente lembra que ontem o Trump falou que essa guerra estava próximo ao fim ali, falou também que a anexação da Cisjordânia não vai acontecer, ou seja, falas que foram muito contrárias a esse discurso hoje do Netanyahu. Até que ponto está indo essa aliança com os Estados Unidos, até onde o Trump vai dar esse aval, essa carta verde para o Netanyahu? Muito bem colocado, Beto. Havia uma ameaça que as forças israelenses pudessem começar a projetar poder contra a Cisjordânia, que é a região separada da faixa de Gaza, onde o Fatah, que é o grupo que representa melhor e com mais legitimidade a autoridade palestina, que Israel atacaria a Cisjordânia, localizações específicas da Cisjordânia. Se Trump se posicionou desta maneira, você tem toda a razão, já mostra uma pequena mudança, ou até uma mudança média de posição de Trump com relação ao governo de Netanyahu. Eu tenho a impressão que no tempo e no espaço, o governo de Netanyahu vai perder poder na perspectiva internacional, que são os aliados que ele está, cada vez os países se afastando mais da sua agenda, e vai perder poder interno, e a própria sociedade israelense vai retirá-lo, numa perspectiva eleitoral, vai retirá-lo do poder, e talvez um grupo que tenha uma capacidade melhor de negociação possa deixar Israel numa posição mais confortável com seus aliados internacionais e mesmo com a sua própria população. O senhor enxerga, professor, isso a um médio prazo? Em que momento o senhor acha? Porque até que Israel está sendo resiliente. A própria permanência de Netanyahu com as discordâncias internas, com o isolamento internacional, mostra uma resiliência tanto com a parte econômica quanto com a parte política, né? Para dentro e para fora. O senhor falou de uma mudança radical, uma mudança drástica no regime de lá, com uma possível saída dele. O senhor imagina isso em quanto tempo? Olha, ele controla o gabinete, né? Ele é o primeiro-ministro, regime parlamentarista, ele controla o gabinete, mas está muito sensível o apoio que ele tem. Se ele perder um ou dois partidos dentro do Congresso, dentro do parlamento israelense, ele cai, o gabinete dele cai, né? E ele cai junto com o gabinete. Então, acho que é uma mudança que pode ocorrer a qualquer momento. Agora, ele se utiliza desta situação, uma situação de gravidade, que envolve reféns, que é muito sério, que envolve tentativas. Outro dia houve um atentado palestino, não se sabe bem, contra populações civis israelenses, atiraram a esmo contra essas populações. Então, toda essa conjuntura ele se utiliza para se manter no poder, pegando sempre o apoio dos grupos radicais em Israel, dos judeus mais ortodoxos, daqueles que ainda têm uma visão da religião acima da visão política, mesmo dos grupos que acabam ganhando com essa postura de ocupação de terras tanto em Gaza quanto na Cisjordânia. Então ele se aproveita desses grupos que ganham com a guerra, do ponto de vista ideológico e do ponto de vista prático, né? O que eu chamo grupos ligados aos senhores da guerra, né? Porque sempre que a guerra é organizada por um Estado, há grupos que se favorecem com a guerra, infelizmente. Agora, isso eu acho que é um momento que essa mudança pode ocorrer. Vai depender das forças políticas internas ao parlamento de Israel. O que a gente sabe é que ele perdeu muita força junto à classe média, junto aos jovens. Os jovens têm muita representatividade, a classe média também muita representatividade em Israel, representatividade política. Então, pode sim, a qualquer momento, haver uma mudança no regime de Israel. Mas, por enquanto, ela não ocorre porque ele se utiliza da própria guerra, da própria hipótese de uma guerra contra o Irã, de uma nova guerra, de novos reféns serem assassinados. Ele se utiliza disso para permanecer no poder. O que é uma pena, porque Israel, eu conheço Israel,
é um Estado e uma sociedade pujante, moderna, aberta, e acho que a representação de Netanyahu não representa aquilo que está claro, na minha opinião, na sociedade israelense. Professor, o senhor falou aí sobre os jovens. Eu queria puxar um ponto próximo aí, falando sobre protestos que aconteceram hoje em Nova York, enquanto Netanyahu falava na Assembleia Geral da ONU. O quanto esses protestos e manifestações que a gente viu hoje, mas também a gente acompanha há vários meses já ao redor do mundo. A gente teve na Itália na última semana, também no Reino Unido e também em Tel Aviv, que também acontecem muitos protestos pedindo ali para que Netanyahu pare com a guerra, pare com os ataques. O quanto esses protestos podem acabar pressionando ali o governo israelense ou até mesmo os países aliados, como os Estados Unidos? Ajudam a pressionar, por exemplo, um protesto numa cidade da Itália, na Itália, ajuda a pressionar o governo italiano a também apoiar a criação do Estado palestino. A gente vê ali muitas bandeiras palestinas no protesto. A sociedade israelense, como eu falei, é uma sociedade que questiona muito, participa muito politicamente, está traumatizada com os atentados de 7 de outubro, mas os mais jovens, talvez os mais jovens tenham uma capacidade maior de não ficar tanto com sentimento de vingança. Então, os mais jovens conseguem mobilizar aqueles que se colocam contra a guerra e contra posturas radicais do governo de Netanyahu. Quem conhece Israel como eu fui a Tel Aviv, fui a Jerusalém. Tel Aviv é uma cidade moderna, fundamentada em tecnologia, uma sociedade com pouca miséria, muito equânime, uma sociedade, como eu falei, que quer a modernidade, que quer a participação de Israel no mundo, que tem os seus exemplos, mas também carrega exemplos de outras civilizações. Então, é uma belíssima sociedade, a sociedade israelense, e ela definitivamente não combina com práticas de uso da força como está fazendo, na minha visão, não combina com o que está fazendo o governo Netanyahu com relação à faixa de Gaza em específico. Porque quando houve uma ação de Israel contra o sul do Líbano, contra o Hezbollah, a gente até compreende, porque o Hezbollah atacou Israel. Então, ali foi necessário anular o grupo terrorista Hezbollah, conseguiram anular de forma, pelo menos nos próximos meses, imagino, porque esses grupos terroristas se organizam. Mas na faixa de Gaza, a violência é contra a infraestrutura social, a infraestrutura física e social de Gaza, da região, e aí impactando mais de 2 milhões de palestinos, não só membros do Hamas. Certo, José Neymar, obrigada pela participação aqui no Expresso. Um excelente fim de semana para você. Andressa, muito obrigado. Você é Beatriz, assinante da Band News. Valeu. Obrigada a você também, Bia, pela participação. Bom trabalho, porque Obrigada. Você continua por aqui, né? Valeu. Sim.